e com os ouvintes. Como é que a gente pode fazer? Quais são as melhores alternativas de investimento do 13º salário? Perfeito, Jorge. Ótima pergunta. Na verdade, o primeiro passo é justamente entender a realidade dessa pessoa, né? O investimento não tem uma fórmula de bolo, uma receita pronta que vai servir para todo mundo. Mas eu acho que o primeiro ponto é sempre a reserva de emergência, né? Então, aquela pessoa que ela está iniciando, ela tem que buscar, né, colocar ali um valor numa aplicação que ela tenha fácil acesso, com liquidez, para que caso ela necessite, caso ela tenha uma oportunidade lá na frente, ela vai conseguir utilizar esse recurso. E aí tem várias opções, tem fundos de investimento que tem uma liquidez rápida, que você baixa lá na hora e você acessa o recurso. Tem aplicações como, por exemplo, CDB, né, e a famosa poupança, mas tem outras aplicações como título público, CDB e fundos que rendem mais que a poupança, né, Jorge? E essas aplicações, elas estão rendendo hoje bastante. Por quê? Porque o juros está em 13,75, a taxa Selic está em 13,75. Então está num dos maiores patamares dos últimos 5 anos aí. Consequentemente, o investidor ele tem conseguido remunerar bem o capital nesse cenário de hoje. Se você for olhar, por exemplo, aplicações pré-fixadas, que você deixa o seu dinheiro ali para 1 ano, para 2, você consegue taxas de 15%, já chegou a ter taxas até um pouquinho mais, 15,5%, 16% ao ano de retorno. Só para você ter ideia, uma taxa de 15% ao ano, você dobra o seu capital em 5 anos. Se você deixar lá, vamos botar uma conta simples, R$10.000 e deixar esse dinheiro por 5 anos, daqui a 5 anos você sem fazer nada, entre aspas ali, né, vai ter o dobro, vai ter R$20.000 lá naquele montante. Então, o que eu passo para as pessoas é justamente isso, busque um acompanhamento de um profissional, né, de preferência aquele profissional que trabalha com investimento de forma independente, imparcial, que ele não esteja ali muitas vezes sujeito a um conflito de interesse, que aí você vai conseguir ter uma assessoria, né, de qualidade e vai conseguir ajuda para entrar nesse mundo que muita gente tem tanta dúvida, né, não sabe como começar. E eu costumo dizer, como empreendedor também que sou, a questão dos investimentos é muitas vezes também fundamental para que você dê um próximo passo na sua carreira, porque muita gente muitas vezes fica na mesma condição de emprego ali, porque às vezes não conseguiu criar um fundo para investir na educação dela, ou que não tem recursos para montar um negócio que queria montar aí, tem medo ali de pedir demissão. Então, o investimento eu acho que é mais do que uma questão de você buscar ganhar dinheiro na aplicação em si, mas você ter uma reserva para crescer também como pessoa, crescer os teus negócios, enfim. Esse é um pouquinho do papel do investimento também. Ô Henrique, quando se fala assim investidor, aí o pessoal pensa, deve ser um grande investidor, um milionário. Mas a gente está falando de 13º. Então, valores aí, né, de carteira assinada, o salário médio brasileiro não é tão alto, mas a partir de que valor já dá para você pensar em pegar o 13º, né, se você tiver dinheiro sobrando, claro, né, que tem gente que vai usar para pagar a conta, é normal, né, que tem gente que vai fazer isso. Mas a partir de que valor você já pode procurar um profissional para orientar você a fazer um investimento? Existe um valor mínimo? Como é que os primeiros passos são dados para quem quer começar a trabalhar com isso? Perfeito. Hoje você consegue investir a partir de qualquer valor. A partir de R$100 você já consegue, por exemplo, investir lá nos títulos do Tesouro, mas de forma mais autônoma, mais independente. Para você passar a ter uma assessoria profissionalizada, né, o valor mínimo ele vai variar ali de 50 a 100 mil reais. E que se você for pensar, 50 mil reais muitas vezes é a própria reserva de emergência, que é aquela parte com liquidez. Depois daquela parte com liquidez, aí que você vai começar a pensar mais a longo prazo e aí você vai precisar de um atendimento mais especializado. Então, seria mais ou menos essa segmentação ali que hoje existe dentro do mercado, tá? Então não é um escritório só, não é uma instituição financeira só que trabalha nessa média, mas tem as plataformas que são aquele modelo self-service, que o investidor vai lá, ele vai ter um atendimento digital, ele não vai ter uma assessoria tão presencial, um serviço tão próximo, mas ele vai conseguir dar os primeiros passos, como eu falei, de forma bem democrática, a partir de 100 mil reais, a partir de 100 reais ele já conseguiria, e aí para ter uma assessoria mais próxima, aí a partir de 50 mil. Olha, eu vejo uma movimentação muito diferente até dos brasileiros, buscando ter pelo menos mais detalhes do que se trata
essa forma de lidar com os recursos, com a economia, de poupar mais, de investir mais, mas tradicionalmente também pelo próprio perfil do brasileiro a gente vê que a pessoa gasta para depois receber. Muita gente já comprometeu o 13º salário e agora chegando é aquele que não vai nem descansar na conta, né? Já vai sair. E quando a gente vira esse ano, muitas pessoas fazem, né? Vou organizar, vou fazer academia, e essa questão financeira também é uma meta muito almejada, esse controle, essa segurança. Qual o conselho que você dá para esse nosso ouvinte que está, de repente, nesse momento, com a possibilidade de zerar essas contas e iniciar 2023 tendo um controle melhor dessas finanças para poder, ao longo do ano, ter essa reserva de emergência, ter a possibilidade de investimento e de ganhar a longo prazo e obter pelos índices da economia essas vantagens para suas finanças pessoais? Perfeito, Jorge. Ótima pergunta. Para mim, investir não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Porque se a gente for parar para pensar, né, vamos pensar aqui que em algum momento a gente vai querer parar de trabalhar ou diminuir o nosso ritmo, vai querer se aposentar. Ninguém vai querer trabalhar para sempre, não vai ter talvez saúde para isso. E investir é uma forma de você construir um teu futuro lá na frente. Porque se a gente ficar simplesmente ali dependendo do INSS, muitas vezes faça conta, né? Será que o valor que você ganha hoje, o INSS, ele conseguiria suprir? Então, por exemplo, o INSS hoje, o teto, né, depois de você trabalhar 35 anos, é R$7.000, né, para você receber do governo. Se uma pessoa ela ganhar acima disso, só o INSS não vai suprir. Ou se ela quer ter uma renda no futuro acima disso, só o INSS não vai suprir. Então é importante investir também como uma forma de planejamento de aposentadoria. A visão de longo prazo seria essa. Mas óbvio, a curto prazo tem outros objetivos, que ela pode estar investindo para no futuro quitar uma casa própria, para no futuro ela também empreender. Enfim, são N os motivos que levam, né? E o que a gente sempre fala, é importante isso, né, Jorge? Dar o primeiro passo, né? Se você não começa, aquele objetivo de longo prazo, ele vai ser construído com pequenos passos, com pequenos aportes, ou seja, com pequenos investimentos. Então é um 13º que sobra, daqui a pouco o próprio salário, você criou um hábito, né, de pegar ali 5, 10, 20% do teu salário e também está destinando para as aplicações, e é um processo de aprendizagem contínua, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele não começou tá o tema da Copa, né? Ele não saiu jogando igual joga Neymar, igual joga Richard. Ele começou, foi devagarinho, foi aprendendo, foi evoluindo, né? E chegou lá. E a questão dos investimentos, como em qualquer negócio, é algo que você vai precisar também estudar, se desenvolver, tá bem mentorado, bem assistido para tomar boas decisões, né? É importante você falar isso do que é o mercado, qual é o perfil de quem está investindo no mercado, como o cara que está pensando na aposentadoria dele, pegando ali a reserva da vida dele para deixar ela render mais, para ter uma segurança no futuro, ou colocar um negócio, ou seja, porque se tem a visão, e a gente está vendo muito isso agora, de que o mercado é um conluio de malvadões que querem esmagar o povo na pobreza, e não é isso. São pessoas comuns que têm suas reservas, botam no mercado para ter uma maior rentabilidade, dado que a poupança não rende nada muito significativo. O INSS, você falou, né? Mesmo que você receba o teto, se aposenta pelo teto, com o longo do tempo, isso vai perdendo valor, isso é uma realidade da Previdência brasileira. Então, se você puder explicar melhor, né, para o ouvinte, o que é o mercado, desmistificar essa imagem pejorativa que se tem do que é o mercado, quando na verdade a gente sabe que não é. Excelente pergunta, Arthur. Na verdade, é muito importante esse tema que você levantou, porque o mercado ele tem um papel fundamental para a nossa economia. Porque, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai possibilitar o acesso a capital. Então, se, por exemplo, você está ganhando 10 e você está gastando 5, você está sobrando R$5.000 por mês. Você vai pegar esse dinheiro, vai colocar dentro de uma aplicação ou vai fazer um investimento, e esse investimento vai gerar emprego, vai gerar renda. Então, você vai, por exemplo, possibilitar que uma empresa, através do mercado, uma empresa vai, na outra ponta, vai pegar aquele recurso com um crédito mais acessível, né? Então, por exemplo, hoje tem fundos da XP que os nossos clientes, a gente tem mais de 3.000 clientes ativos hoje dentro do nosso escritório, eles aportam lá e eles acessam fundos que vão investir no agronegócio, que vão investir em infraestrutura, que vão investir em saneamento. Então, o mercado,
não é um ente malvado. O mercado, pelo contrário, o mercado sou eu, é você, são todos os investidores. O mercado ele não é feito por uma instituição financeira A, B ou C. O mercado ele é composto por uma gama de investidores, pessoa física e pessoas jurídicas, que vão investir também na economia real. Né? Por exemplo, você vai pegar uma aplicação comum, um CDB de um banco, que é um certificado de depósito bancário. Esse CDB ele tem a finalidade de, se você coloca lá os seus 5 mil naquele CDB, ele vai entrar aquele dinheiro através de uma plataforma de investimento, e esse dinheiro vai para um banco que vai usar aquele dinheiro para conceder crédito. Então, assim, o mercado ele tem a possibilidade de circular o dinheiro. E quando a gente tem um cenário de juros muito altos, por que isso não é tão bom para a economia do país? Porque todo o dinheiro fica em aplicações lá de renda fixa e o dinheiro não circula. Esse dinheiro ele fica ali e você não fomenta negócios, você não possibilita que o investidor ele assuma mais risco em outras aplicações e, consequentemente, geraria um retorno maior para a sociedade. Então, pelo contrário, o mercado, só concluindo a minha resposta, o mercado é uma grande forma da gente democratizar o acesso de recursos, para que esse recurso não fique só vindo de financiamentos provenientes do governo, né, por exemplo, os principais bancos hoje que financiam lá, por exemplo, Banco do Brasil e Caixa, né, a gente não ter só essas instituições e ter outras instituições que possam fazer com que o dinheiro circule na economia e o nosso país cresça. Henrique McDowell, esse assunto rende, renovar o convite para que você possa vir outras vezes aqui no Deu Play tratar sobre investimentos, sobre economia e com dicas que são muito práticas para os nossos ouvintes. Muito obrigada. E qual o seu contato, caso alguém queira tirar dúvidas, conversar com vocês? Perfeito. Jorge, muito obrigado, Arthur. Agradeço a todos os ouvintes. O meu contato pessoal ali é o meu Instagram, né? Henrique McDowell, MacDowell, Henrique McDowell, e o nosso escritório é Assim Investimentos, então a gente está à disposição aí para bater um papo, tomar um café e ajudar vocês, viu, no que precisarem. Muito obrigado. Obrigada, boa noite, 18h52, finalzinho do Deu Play, e como trouxemos na abertura do programa, o aumento dos casos de Covid tem acendido o alerta do governo e alguns estados, o retorno da obrigatoriedade do uso da máscara. Aqui também já estão estudando essa possibilidade da suspensão de aulas na rede estadual, mais uma vez, como a gente sempre reforça aqui, a situação diz que não tem como adotar protocolos, as privadas continuam funcionando, mas as públicas alegam não ter condições de aula, o que é lamentável para os alunos da rede pública. Hoje o Rio Grande do Norte está com taxa de ocupação de leitos críticos em 67,3%. Mas só para deixar claro, esses leitos críticos representam, hoje tem 12 pacientes aguardando a regulação, porque houve uma redução do número de leitos, então esse número de 67,3% é em relação a um universo bem menor do que a gente tinha anteriormente. E há também essa questão da circulação de novas cepas, mas com a vacinação a tendência é que os casos não cheguem a agravar, mas há a recomendação de, sempre que possível, né, utilizar máscara em lugares que tenha maior aglomeração, higiene das mãos, enfim, para que a gente possa passar por mais essa onda de Covid. É isso aí, 18h53, chegamos ao fim hoje do Vamos Play. Apertar o stop. Vamos lá, amanhã a gente está de volta aqui, logo cedo também no Jornal da Manhã, às 7 horas da manhã, comigo, Patrícia Ferreira. Uma boa noite a todos e até lá. Tchau, obrigada, pessoal. Você ouviu na Jovem Pan Natal. Deu Play. Oferecimento Nordestão pra você. O programa de fidelidade com benefícios de verdade. Black Friday Humana Saúde. Saúde que você sonha, preço que você pode. Ligue agora. 4020-4220. A saúde que você sonha, pelo preço que você pode. Só